Como é que alguns investidores conseguem selecionar as ações mais baratas da bolsa e ter bons resultados ao longo do tempo e outros não? Ou, em outras palavras, como você pode fazer para encontrar aquelas que são ações muito descontadas, estão entre as mais baratas da bolsa, e investir nelas para aumentar o seu potencial de retorno como estratégia de ações baratas provou ter sido eficaz no longo prazo. É isso que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo, só que para eu chegar lá eu preciso passar por alguns pontos, como por exemplo, o que é uma ação barata, o que faz uma ação ficar barata e como escolher as ações mais baratas da bolsa de acordo com o meu método. Um ponto muito importante é que se você está assistindo esse vídeo no dia 10 de setembro, é sinal que nesse momento as vagas para o Mestres do Capitalismo estão abertas. O Mestres do Capitalismo é o treinamento mais completo que a gente organizou sobre educação financeira, que vai desde o básico do planejamento financeiro até o avançado de investimento. A gente não costuma abrir turma todos os anos, na verdade, a cada 2 anos e meio, em 2 anos e meio, e que, portanto, quando a gente está num dos raros dias que as vagas estão abertas, eu preciso aqui te avisar disso. Saber mais sobre o Mestres, é o primeiro link na descrição para entrar numa página super completa explicando a proposta do curso e saber mais sobre ele. Vamos começar aqui com o primeiro tópico, que é o que é uma ação barata. E para isso eu quero te fazer uma pergunta, tá? Se eu te apresentasse aqui 2 ações e a única informação que eu te desse sobre cada uma delas é a cotação, e eu te falasse que a ação A, ela tá cotada a R$80 e a ação B, ela tá cotada a R$8 por ação. Com base nessa informação, qual você me diria que é a ação mais barata aqui? Dá um tempo para você pensar e enquanto você vai pensando, outra dúvida. Vou te mostrar aqui, ó, uma ação que está cotada a R$11 e outra ação do mesmo setor cotada a 30. Somente com essa informação, qual é mais barata, de 11 ou a de 30? Se você pensou no primeiro caso, óbvio que a ação de 8 está mais barata, né? Com o dinheiro que eu teria para comprar a ação de 80, eu compro 10 da de 8. Ou no segundo exemplo, não, Ramiro, é claro que a ação de R$11 está mais barata, porque com o mesmo dinheiro que tu compraria a ação de 30, tu compra praticamente 3 dessas. Lamento te dizer, mas você não entendeu ainda, vai entender em breve o que é uma ação barata, tá? Então a primeira coisa aqui é que você tem que esquecer essa lógica de achar que uma ação barata é uma ação com cotação baixa. Isso não significa absolutamente nada e qualquer empresa da bolsa pode escolher qual é a sua cotação. Se a ação hipotética da empresa 1, né, que está cotada a R$8, quiser transformar a sua cotação em R$80, é só ela fazer um split, né, um grupamento, em que basicamente ela fala que cada 10 ações que seus acionistas possuem agora se torna uma, e aí a cotação se multiplica por 10, simples assim. Então aqui eu te expliquei o que não é uma ação barata e não tem nada a ver com a cotação. Uma ação barata, se não tem nada a ver com cotação, o que é uma ação barata? Uma ação barata é uma ação cujo resultado, e aí o resultado pode ser lucro líquido, pode ser lucro operacional, pode ser geração de caixa, existem diferentes formas de dizer o que é uma ação barata, ele é grande em proporção ao seu preço, e pelo preço você pode olhar o valor de mercado ou Total Enterprise Value. E isso aqui pode gerar algumas situações que confundem o investidor que está começando a estudar, está começando a se aprofundar sobre investimentos. Por quê? Porque muitas vezes uma empresa muito boa, uma empresa redondinha, com uma cultura organizacional muito forte, que cresce muito, que tem altas taxas de retorno sobre o seu capital empregado, pode ser uma ação cara. A gente pode estar falando aqui de uma empresa maravilhosa a um preço ruim. E por outro lado, uma empresa que talvez não seja das melhores, não esteja no melhor setor, não esteja no melhor momento, não seja muito bem vista pelo mercado, pode estar com resultado operacional, com resultado muito alto frente ao preço dela e, apesar de não ser uma empresa boa, pode ser uma ação muito boa. E para isso você tem que entender o que torna uma ação barata. E a primeira coisa, tá? Não é o simples fato da ação ter caído. Então, uma ação barata não é necessariamente uma ação que despencou. Às vezes, de fato, tá, uma ação que despencou, ela se torna barata porque a cotação, o preço dela cai mais do que os fundamentos, cai mais do que o seu lucro, sua lucratividade, sua geração de caixa, seja lá qual métrica você olhar. Mas, às vezes, uma ação barata ela pode, inclusive, estar subindo. Existem casos de ações que, sei lá, duplicaram, triplicaram o seu lucro operacional no período de 1 ou 2 anos e a cotação subiu 20%. Quer dizer, o preço não subiu muito, mas os fundamentos, a geração de caixa cresceu bastante. Então, a primeira coisa aqui é não também cometer o erro de olhar para as ações que estão caindo e pensar, essa aí ficou baratinha.
IRB, poxa, caiu 90%, tá barata. Cogna, caiu pra caramba, pô, ficou barato. Não necessariamente, talvez não esteja. Inclusive nem IRB nem Cogna estão no rol das ações mais baratas da bolsa. E dito isso, tá? A realidade é que o que faz uma ação ser barata geralmente é uma desconfiança generalizada por parte do mercado. Uma desconfiança principalmente sobre o futuro da empresa. O mercado, ao deixar uma ação ser precificada com desconto, ele meio que está dizendo algo como, olha, essa ação aqui eu não acredito que vai ter um futuro muito bom não, eu acho que ela vai passar por dificuldades. Ou ainda, poxa, eu não acredito muito que a gestão dessa empresa aqui vai conseguir manter o nível atual de resultados. Então o mercado sempre vai estar desconfiado em relação à administração da empresa, às perspectivas do seu setor, a alguma fofoca, enfim. Por trás de cada ação barata, eu garanto que vai ter algum motivo aparentemente lógico, aparentemente racional, para justificar o fato dela estar barata. E é justamente essa desconfiança que faz com que os investidores exijam uma margem de segurança maior para comprar essas ações, e é por isso que elas ficam descontadas, por isso que elas ficam baratas. Só que qual que é a grande tese de investir em ações baratas? A grande tese é que os investidores, nós, seres humanos, você que está assistindo, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, somos irracionais. Por mais que a gente ache que não, a gente toma decisões muito lógicas, o fato é que já foi comprovado que nas nossas decisões da vida e também de investimentos, a gente coloca nela uma série de vieses comportamentais. Um exemplo é o viés da disponibilidade. O que é esse viés? Tá? Esse viés diz que existe um determinado conjunto, que eu vou ilustrar aqui com essa bola branca, de informações que estão facilmente disponíveis para a gente, que são aquelas informações que estão sendo veiculadas na mídia, que a gente recebeu recentemente, ou que alguém comentou algo sobre ela há poucos dias. E esse viés diz que a gente pega esse conjunto de informações e a gente dá um peso muito grande para ele, quando, na verdade, essas informações representam uma parte pequena de todas as informações que existem sobre aquela tomada de decisão. E eu posso usar um exemplo até feliz, uma coisa triste que aconteceu recentemente, que foi o acidente na Volpass. Poucas semanas depois desse acidente, alguns consultores aqui do Clube do Valor foram para um evento que teve em São Paulo, no ATR, e comentaram que tinha muita gente muito nervosa naquele voo, porque era o mesmo avião e a mesma companhia. E, infelizmente, pouco tempo atrás, tido essa tragédia. Então, eles tinham aquela informação facilmente disponível na mente, e representando um espaço mental muito maior do que todas as informações disponíveis, que são, por exemplo, até então essa companhia nunca tinha tido um desastre aéreo, que esse tipo de avião é extremamente seguro. E avião é o segundo meio de transporte mais seguro que existe. E por aí vai. Esse é o viés da disponibilidade de um exemplo aleatório, mas entra também no mercado de ações. Outro viés que entra é o viés do enquadramento. Pode ser representado por essa imagem aqui, em que a bola verde da esquerda parece menor que a da direita, porque ela está enquadrada de uma forma diferente. E sempre que eu cito alguma ação aqui como barata, alguém sob o viés do enquadramento vai lá e comenta: poxa, mas essa empresa aqui... E aí traz 3 motivos enquadrando de uma maneira ruim a empresa. Vou pegar um exemplo com positivo. O positivo está entre as mais baratas da bolsa, já passou algumas vezes nesse filtro. E as pessoas pensam: não, mas tu já testou o tablet deles? Eu acho muito ruim. Então tá enquadrando uma informação específica de forma negativa, ignorando, que o preço da ação em relação ao seu resultado operacional está muito baixo. Enfim, é por isso que ações ficam baratas. Eu trouxe aqui apenas 2 exemplos de 2 viés comportamentais que atrapalham a nossa tomada de decisão sobre investimento. E na verdade esses viéses, assim como vários outros, atrapalham tudo na nossa vida financeira. A gente já se acostumou aqui a, infelizmente, analisar carteiras de inscritos que são carteiras que não estão bem montadas, que não têm uma estratégia, de investidores que não têm uma alocação de ativos clara para seguir, que investiram sob o efeito de vários vieses, muitas vezes, inclusive, por não ter tempo para tomar boas decisões de investimento, porque esses caras trabalham em outras áreas, e se dedicam a maior parte do tempo ao seu trabalho. Onde é que a gente viu isso? A gente viu isso numa sessão gratuita de consultoria de investimento. É uma entrega que a gente faz aqui para os nossos inscritos, que já passaram dos 150 mil, 200 mil, 500 mil, 1, 2, 5, 10, 20 milhões de patrimônio investido e querem ter uma segunda opinião sobre a estratégia que estão seguindo. E aí nessas reuniões o especialista desenha a tua alocação de ativos, depois de analisar a tua carteira, mostra o que está legal, o que dá para melhorar e te entrega um plano de ação para que você passe a investir com mais estratégia daqui para frente. E você pode solicitar a ligação gratuita de alguém aqui da minha equipe para ver se você consegue uma vaga na consultoria de investimentos, apertando aqui no primeiro link na descrição e preenchendo alguns dados. Eu te recomendo muito fazer isso, até porque essa sessão de consultoria é muito bem avaliada pelo mercado. No caso
caso aqui desse seguidor que mandou essa mensagem, que era bem organizado, mas cometia erros básicos e depois tem mais confiança para investir. Então aperta aqui e depois fica ligado aí no teu celular, a gente vai te ligar do DDD do teu estado. Eu acredito que se eu gerar valor para ti, você vai querer fechar contrato conosco e se não quiser, vai falar bem da gente para outras pessoas, isso que mais importa aqui. Dito isso, como encontrar as ações mais baratas da bolsa, tá? Presta muita atenção aqui, porque o fato é que existem N formas diferentes de dizer se uma ação está barata ou não. Dentro do universo do investimento em valor, existem aqueles investidores que preferem olhar para empresas descontadas no múltiplo de preço por lucro, o universo daqueles que preferem comprar empresas descontadas no múltiplo de preço por valor patrimonial, o universo de pessoas que tentam projetar os resultados de uma empresa para o futuro, trazer a valor presente, comprar aquelas que pareçam hoje mais descontadas. E, em outras palavras, o mercado é democrático, existem várias formas de dizer se uma ação está barata ou não. A que eu posso te ensinar é a que a gente usa aqui no Clube do Valor, que foi uma forma inspirada nesse livro aqui, A Fórmula Mágica do Joe Greenblatt. Joe Greenblatt é um autor e gestor profissional de investimentos norte-americano que apresentou uma fórmula brilhante nesse livro. A gente adaptou essa fórmula para o Brasil, fez algumas mudanças nela. Interessante que você pode seguir algo muito parecido com o que ele explica aqui nesse livro, de forma gratuita. Eu vou te mostrar agora. Então, a primeira coisa que você precisa é de um site com essas informações financeiras. O que eu mais gosto aqui é o InvestSite, né? O mais feio de todos, mas as informações são as mais condizentes com as ferramentas pagas que a gente usa aqui no Clube do Valor. Senta aqui no InvestSite, vem em seleção de ações, clica em não financeiras. Aí aqui vão ter uma série de filtros que você pode colocar, tá? De indicadores para você ver. Você pode manter aqui um desses, mas eu tiraria aqui margem líquida, eu tiraria aqui alavancagem financeira, tiraria o filtro de preço para o lucro, de PVPA, manteria apenas esses aqui, volume financeiro, market cap, EV/EBIT, margem EBIT também é importante manter, e aí clica aqui em procurar ações. Quando você clicar, você vai cair numa página aqui com tabelão, com todas as ações, que essa página está aqui na minha tela agora, e aqui o que você precisa fazer é selecionar todas essas informações e passar para uma planilha ou para um Google Sheets para a gente começar a trabalhar em cima desses dados. Aqui estou dando o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Tá? Copiei tudo aqui, vim aqui para essa planilha, colei tudo, fazer alguns ajustes pequenos aqui na formatação, tirar essa linha aqui. E bom, aqui a gente tem um tabelão com várias empresas na bolsa. Agora a gente tem que começar a botar os filtros, tá? Porque a gente parte sempre de um universo com muitas ações, nesse caso aqui com 452 ações, para chegar naquelas que são as mais baratas de acordo com o que a gente está definindo como barata. Aqui eu vou te mostrar, inclusive, duas estratégias de ações baratas, a das mais baratas da bolsa e a Magic Formula. Mas para isso, antes a gente tem que filtrar as empresas, tirando primeiro aquelas com baixa liquidez, aquelas que não têm volume financeiro ou que têm volume muito pequeno. E aqui eu vou selecionar empresas com até 3 milhões de reais de liquidez, que são empresas que a gente corta aqui no Clube do Valor. Tá? Por que a gente corta? Porque embora 3 milhões pareça uma liquidez bem elevada, o fato é que numa crise do mercado, a liquidez do sistema diminui. E com menos liquidez pode ficar mais difícil de você vender uma ação sem ter que vender ela por um preço, por uma cotação bem menor do que aparentemente você conseguiria vender se essa ação tivesse mais liquidez. Então, cortou aqui empresas com menor liquidez. Agora a gente vai aqui na margem EBIT. Por quê? Porque como a gente vai olhar para lucro operacional, que é algo muito parecido com o EBIT, e como a gente vai ordenar essas empresas por da mais barata até a mais cara, com base nessa métrica aqui, EV/EBIT, a gente quer tirar todas as empresas cujo EBIT é negativo, que são empresas bem mais arriscadas, que passam por momentos bem piores, como, por exemplo, a Alpargatas, a Melius e a Oi. Então, pegar todas as empresas aqui com margem EBIT negativo, pegar aqui, botão direito, excluir linhas selecionadas. Também vou tirar as empresas que marcam como NA, que geralmente são empresas financeiras, como a Caixa Seguridade. Também saem, tá, desse ranqueamento, todos os bancos e seguradoras saem aqui dessas estratégias. E a partir desse momento a gente vai ordenar as empresas do menor para o maior EV/EBIT. Tá? Posso criar aqui uma nova coluna chamada baratas. E aqui a mais barata eu coloco o ranking 1, a segunda mais barata o ranking 2, a terceira o ranking 3. E aí quando eu der 2 cliques aqui, o Excel vai entender que isso aqui é um ranqueamento e vai ter uma lista aí das 20 mais baratas da bolsa. Então, em tese, tá? Em tese, isso aqui vai te entregar as 20 ações mais baratas da bolsa. Por que em tese? Primeiro a gente faz uma série de ajustes. Aqui no Clube do Valor a gente tem 150 pessoas praticamente no time, então o que a gente olha é de fato por lucro operacional e não para o EBIT. Em alguns casos ele é igual, em outros casos não. A gente também tira empresas que estão em recuperação judicial. A gente também tira casos em que
uma mesma empresa tem duas ações, como aqui temos Petrobras de código 3, como aqui temos também Sanepar de código 4. Pode ver que tem duas ações de Petrobras, duas Sanepar, a gente vai manter sempre a mais líquida. Gerdau também, né? Tem a metalúrgica Gerdau lá em cima e a GGBR4 aqui embaixo. Então a gente vai tirando essas aqui também. Nesse caso entrariam mais 3 aqui para o nosso ranqueamento. Isso aí seriam 20 ações muito baratas. Agora uma outra estratégia de ações baratas seria a Magic Fórmula do Joe Greenblatt, em que teria uma segunda etapa aqui, que seria tu classificar essas empresas do maior para o menor retorno sobre o capital. Então aqui, ó, essa empresa tem 83% de retorno sobre o capital, a azul, ela ficaria com o ranking número 1 de qualidade. A Cury ficaria com o número 2, a Semin ficaria com o número 3, e aí a Magic Fórmula, ela soma esses dois rankings. Como é que é a soma? Faz ali igual no Excel, o ranking de um mais o ranking de outro. Lembrando que esse filtro aqui de qualidade, né, tem que estar aplicado para todas as empresas. A empresa com menor ranqueamento é a melhor na Magic Fórmula e pode ver que não muda tanta coisa aqui, né? Entraria Metal Leve, Porto Seguro não, porque é seguradora, então quem tiraria, mas entraria a Engie, Plano e Plano, Açaí, Ultrapar, enfim, o ranking ficaria um pouco diferente, aí seria bem a estratégia do Joe Greenblatt. Então aqui de cara te mostrei duas formas de você encontrar ações baratas, lembrando que existem diferenças para a forma com que a gente faz aqui no Clube do Valor. Isso aqui é uma parte do serviço que a gente presta para os nossos clientes para uma estratégia de seleção de ações brasileiras, das 3 que a gente implementa, porque ações brasileiras, na média, correspondem entre 15% a 20%, 25% da carteira total dos nossos clientes. Bem importante esses disclaimers. E aí, se você quiser ajuda nossa para investir assim, com estratégias, como eu te mostrei aqui, tentei dar uma palhinha, no segundo link na descrição, você pode solicitar uma ação gratuita de consultoria de investimento. Como eu comentei, o Mestres do Capitalismo está com vagas abertas. Não vai ser por muito tempo, isso aqui a gente abre vagas de 2 anos, 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e meio. E um dos bônus do Mestres é um curso em que eu mostro exatamente como investir com essa estratégia. Pode apertar aqui para saber mais sobre o curso e garantir a sua vaga. E aqui vai ter um vídeo bem complementar a esse. Grande abraço e até mais.